Entrevistamos Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, responsável, com responsabilidade no Observatório da Criminalidade Sexual desta polícia. Obrigada antes de mais pela sua presença. Começo antes de mais por lhe perguntar o que é que revelam os mais recentes dados relativamente aos crimes sexuais. Mantém-se a tendência de crescimento? Antes de mais, o agradecimento pessoal e institucional pelo convite. É um gosto partilhar alguma informação sobre uma matéria que consideramos particularmente relevante, sobretudo tendo em conta que envolve vítimas de situações graves. Nós não gostamos muito de olhar para os números na sua singeleza, sem antes dizermos o que é que eles representam, ou seja, a comparação abstrata de números e as tendências de aumento ou de diminuição devem ser antecedidas sempre da concretização da origem desses números. Os números que nós temos são os números da criminalidade sexual que é confiada à Polícia Judiciária para a investigação, seja das situações de que tem conhecimento direto, seja das situações que lhe são transmitidas por outras entidades policiais, seja das situações que o Ministério Público nos atribui. Todas as situações que chegam à Polícia Judiciária são obrigatoriamente, e de acordo com o Código de Processo Penal, transmitidos no mais curto espaço de tempo ao Ministério Público. Ou seja, isto às vezes pode gerar aqui uma espécie de redundância de números, não se devem somar os números da Polícia Judiciária aos números das estatísticas de justiça. Portanto, é preciso, repito, ter algum cuidado na observação desta dimensão numérica e quantitativa. A primeira conclusão, e nós criamos o nosso Observatório de Criminalidade Sexual internamente desde 2022 para melhorarmos o trabalho e a abordagem que fazíamos relativamente a esta matéria que consideramos importante. A primeira noção que nos salta à vista é que a dimensão deste fenómeno criminal se mantém em níveis altos, independentemente de ter algumas flutuações, independentemente de ter mais um ponto percentual na entrada de processos, mais um ponto percentual ou dois na entrada ou no conhecimento do número de vítimas, mas a conclusão é esta. A criminalidade sexual, na perspectiva da Polícia Judiciária, a criminalidade sexual que a Polícia Judiciária investiga continua a ter uma dimensão que nos envergonha, no sentido de desejarmos que este tipo de condutas, este tipo de práticas que põem em causa o direito à liberdade sexual e o direito à autodeterminação sexual estejam longe de estar erradicadas e continuam a estar presentes no dia-a-dia na nossa sociedade. E por isso, independentemente dos números, independentemente da tendência para aumentar, o que nós sublinhamos é a tendência para manter uma dimensão que consideramos exagerada e que nos obriga a todos a trabalhar melhor, a aperfeiçoar, a mobilizar outras entidades, a partilhar informação, a encontrar melhores estratégias de resposta e, sobretudo, a encontrar também melhores estratégias de prevenção para que consigamos contribuir para a diminuição deste fenómeno. E já lá vamos também a esses avisos e esses caminhos a seguir. Se olharmos para os números do ano passado, o que é que nos dizem? De facto, o que é que registaram em matéria de investigações relativas a este crime? Nós continuamos a ter uma dimensão acima dos 3.000 casos investigados por ano. Esta é mais ou menos a média. Houve um ligeiro aumento em 2020, mas o número mantém-se nos últimos 10 anos na aproximação aos 3.000 casos investigados. Destes 3.000 casos, cerca de 68% correspondem à criminalidade sexual contra crianças e jovens, sendo os restantes 30, 31, 32%, consoante os casos, respeitante a criminalidade sexual contra maiores de 18 anos. Quer num patamar, quer no outro, consideramos que são números particularmente elevados e que exigem melhores respostas, melhor intervenção, sobretudo também no plano da prevenção e no plano da sinalização precoce das situações, porque a sinalização precoce é um aspecto extraordinariamente importante para se garantir uma boa resposta investigatória e, consequentemente, uma boa resposta do sistema de justiça e também do sistema de segurança, de alguma forma, porque estas coisas estão relacionadas com o sistema de segurança também, mas uma boa intervenção do sistema de justiça que, sem um bom início, dificilmente consegue ter uma boa resposta no final. Portanto, esta questão da sinalização precoce. E quando digo sinalização precoce, refiro-me à possibilidade de lançar mão de meios de recolha de prova científica,
de informação que esteja atual, de testemunhos que sejam mais rigorosos do que aqueles que resultam do passar dos tempos. Portanto, a questão da sinalização precoce e todas as entidades e todas as pessoas que, tendo conhecimento de uma situação, a possam sinalizar para que ela seja encaminhada e respondida devidamente, esse é um aspecto extraordinariamente importante e é um aspecto em que ainda temos que melhorar enquanto sistema. E isso passa por melhorias na sociedade, em todos, para estarem mais atentos, e passa também por melhorias nas instituições e nas práticas? Passa um bocadinho por tudo isso, ou seja, passa por canais de diálogo com conhecimento recíproco, com criação de redes, com confiança recíproca, com noção do que são as competências de cada uma das entidades. Há entidades com competências para investigar, há entidades com competência para tratar, há entidades com mais competência para prevenir, enfim, portanto, há diferentes, e convocam-se aqui diferentes saberes e diferentes competências, diferentes intervenções, e é preciso que essas intervenções e que os sistemas falem com muita facilidade uns com os outros. Por exemplo, muitas das situações, ou algumas das situações, no domínio da criminalidade sexual, em especial da criminalidade sexual contra crianças e jovens, são detectadas no contexto da educação, no sistema de educação. Outras são detectadas no contexto ou no sistema de saúde. É preciso que estes sistemas estejam agilizados e saibam o que fazer quando se confrontam com uma situação deste tipo. A quem recorrer, a quem comunicar, a quem não comunicar, ou seja, quais são as portas a que se devem bater isso. Isto deve estar organizado e deve estar feito tão precocemente quanto possível. Mas notam isso, ou seja, que não tem aumentado tanto quanto seria desejável esse tipo de sinalizações logo no primeiro patamar? Não, nós coexistimos bem com uma insatisfação positiva. Ou seja, estamos hoje muito melhor do que estávamos há 20 anos atrás. Isso é inequívoco. E isso temos que o reconhecer. No entanto, há sempre margem de progressão. E, portanto, há sempre forma, e por isso, ainda no ano passado, em novembro, fizemos uma grande conferência em que convocámos e convidámos saberes de várias ordens nacionais e internacionais e pessoas de várias instituições. Portanto, nós percebemos que a resposta a este tipo de problemas é cada vez mais uma resposta multidisciplinar. Mas para ser uma resposta multidisciplinar é preciso que seja também interdisciplinar no sentido das instituições e das entidades e das pessoas se conhecerem e se praticarem no diálogo e na partilha de informação, sem opacidades, com lealdade institucional e, repito, com o máximo de celeridade possível, até para se separar o trigo do joio, isto é, para se verificar aquilo que é efetivamente real e grave, daquilo que é, felizmente, uma não situação. E, portanto, é importante fazer essa triagem. Perguntava-lhe, olhando para o padrão e pelo menos aquilo que está definido como vítima, diz que uma grande fatia de facto são crianças e jovens, mas há alguma coisa que tem vindo a mudar ao longo dos tempos? Há alguns aspectos que se mantêm. A vítima, em regra, conjuga-se no feminino, o que não significa que não haja também vítimas conjugadas no masculino. O agressor, em regra, conjuga-se no masculino, o que não significa que não haja também agressoras femininas. Mas o que predomina são vítimas femininas e agressores masculinos. Isto em termos muito gerais. Em termos de escalões etários, a principal incidência da nossa casuística situa-se entre os 8 e os 13 anos para a vítima e situa-se entre os 31 e os 50 para o agressor. De todo modo, e o que nos cabe realçar até para a nossa própria organização interna da resposta, a nossa formação, a nossa especialização e a nossa supervisão interna, o que nos cabe realçar é que esta matéria tem, por vezes, vítimas muito pequenas, temos vítimas entre os 0 e os 3 anos, e por vezes temos agressores acima dos 70 anos. Tudo isto que parece ou poderá parecer uma abordagem fria e estatística, significa uma necessidade de adequação de procedimentos, porque a investigação também resulta muito da capacidade de comunicação. E é muito difícil, é específico, exige determinado tipo de metodologias conseguir comunicar com vítimas tão possíveis de serem crianças de tenra idade.
Assim como também às vezes é difícil comunicar com agressores de idade muito avançada. Portanto, o sistema tem que se adaptar, o sistema de investigação criminal tem que ter a noção de que tem que ser suficientemente flexível e elástico para atingir estas duas pontas que, não sendo média, não deixam de existir. E por isso precisam também, exigem também resposta adequada. Continuamos a ter, falou há pouco do seio escolar, mas continuamos a ter o contexto familiar muito presente neste crime. Eu, quando falo no contexto escolar, falo Às relativamente à sinalizações. sinalização. No que diz respeito à verificação das situações, elas ocorrem ainda maioritariamente num contexto de proximidade, sobretudo num contexto de proximidade familiar. Cerca de acima dos 50% a 60% da nossa casuística da criminalidade sexual contra crianças e jovens ocorre num contexto em que seria expectável exatamente o contrário, isto é, num contexto de proximidade familiar em que se esperaria que a família servisse para uma maior proteção da criança. E isso, infelizmente, nem sempre se verifica. E progenitores muito próximos da criança ou com laços familiares Nós temos as mais duas longínquos. situações. Temos as duas situações, eu diria que aumenta um pouco a margem de risco quando a própria família se desintegra. Mas, enfim, isso não nos afasta muito de perceber que a maior parte das situações com que nos confrontamos acontecem num contexto de proximidade, sobretudo familiar, mas também às vezes proximidade ao nível geográfico, isto é, a proximidade de vizinhança ou proximidade relacionada com determinado tipo de atividades assistenciais, perdão, ou formativas ou profissionais. Portanto, há uma relação prévia, e é um critério que procuramos estabelecer, há uma relação prévia entre a vítima e o abusador. Portanto, eles têm de alguma forma um conhecimento, seja o conhecimento familiar, seja uma relação prévia mais intensa ou menos intensa, mas há uma relação prévia à situação abusiva. A situação abusiva é sempre uma situação de abuso de poder. É sempre uma situação de abuso, ainda que possa ser mascarada com mecanismos de sedução, com mecanismos de convencimento, com mecanismos de compensação, mas é sempre uma situação de abuso, ou de um consentimento que não foi prestado, ou de um consentimento que, pela idade da vítima, não tem condições para ser relevante e para ser prestado. E a seguir este núcleo familiar, onde é que se tem registado também este tipo de crime? Porque há esse outro tipo de relação, por exemplo, também a nível escolar, a nível até da igreja, não é? Porque agora também se fala muito, há outro tipo de relações e desse tipo de intimidação que pode ocorrer junto destas vítimas. Eu diria que a criminalidade sexual, sobretudo contra crianças e jovens, resulta da inversão de um título de confiança. Ou seja, a partir do momento em que há alguma proximidade, essa proximidade é aproveitada para uma relação abusiva que põe em causa o direito que aquela vítima, que aquela criança tem a crescer perfeitamente equilibrada também na esfera sexual, porque é uma esfera tão importante como outras e, portanto, ela deve crescer livre de pressões que não sejam legítimas. Nós o que notamos hoje também é que a questão das novas tecnologias de informação e comunicação já não são novas tecnologias, já são a nossa forma de estar e de viver, a comunicação de uma maneira geral, é um fator que está cada vez mais presente, ou seja, a chamada criminalidade sexual online não se reduz hoje a uma atividade exclusivamente online, mas tem muitas vezes nascimento no presencial ou acaba por consequenciar o presencial no momento posterior. Portanto, estes conceitos hoje interpenetram-se uns nos outros e, portanto, não são todos estanques. O que concluímos, inequivocamente, é que a exigência no que diz respeito à investigação é mais ampla, porque frequentemente as situações presenciais de proximidade também trazem à mistura algo digital. Frequentemente, ou houve antes ou há depois, uma fotografia que é divulgada, ou uma imagem que é partilhada, ou uma pressão feita a partir desse desenvolvimento da curiosidade, que é fácil de entender, como
é extraordinariamente atrativa, a facilidade de comunicação, a facilidade com que hoje partilhamos nas redes sociais ou nas redes ponto a ponto, partilhamos um conteúdo que até nos pode divertir, que até nos pode estimular, que até nos pode justificar que o partilhemos, mas depois essa partilha pode se tornar uma forma de extorsão da vontade, ou uma forma de extorsão ou de condicionamento do comportamento do outro, do comportamento da vítima. E por isso, repito, estes dois aspectos são para nós provavelmente os mais importantes. A necessidade de termos uma particular atenção às questões de proximidade, porque têm a sua própria opacidade natural, porque não são evidentes, não aparecem no espaço público com tanta frequência, ou normalmente não aparecem no espaço público, e por outro lado, a questão online como uma dimensão enorme, com uma margem de progressão extraordinária e com uma margem de risco também associada, porque também contribui para poder pôr em causa o tal bem jurídico que é o direito à autodeterminação sexual e à liberdade sexual. E presumo que comece muito nas redes sociais, são muitas, mas perguntava-lhe se começam tanto para jovens ou para menores, como também para para a franja mais velha. Sim, o risco resultante da criminalidade sexual online não está exclusivamente nos menores de 18 anos. É mais ou menos transversal, isto é, a forma como algumas pessoas maiores ou menores se expõem e a possibilidade que têm na tal criação de uma relação de confiança, possivelmente com um desconhecido ou com um julgado conhecido que afinal não é exatamente aquele que estão a pensar. O príncipe encantado afinal tem algum desencanto e portanto, e eu estou a dizer isto, estou a reduzir um pouco as coisas, não se trata apenas, não se passa apenas neste patamar, a situação é mais ampla, mas a partilha de conteúdos. E a possibilidade da utilização desses conteúdos contra a própria pessoa, ou sem a vontade, ou à margem daquilo que seria o objetivo dessa partilha, é um facto. E que outra, aproveitando agora, que outra criminalidade é que fica muitas vezes associada a isto? Porque não são raras as vezes em que se ouvem os alertas da jovem desaparecida durante vários dias e que não atende nem família, nem pais, e depois que acaba por ser localizada num sítio com uma pessoa mais velha. Isto acaba por colidir às vezes com outro tipo de criminalidade. Sim, a criminalidade contra a liberdade individual, contra a chamada liberdade ambulatória. Mas nós temos que perceber que o nosso modelo, aquilo que o nosso legislador construiu como arquétipo de formas de afirmar a proteção dos bens jurídicos de liberdade sexual, liberdade para a autodeterminação sexual, não deixa de ser uma construção abstrata, assente no pensamento social dominante, mas que é um pensamento social dinâmico. Algumas coisas que há alguns anos atrás nos pareciam claras têm sofrido alterações. De resto, a criminalidade sexual é, porventura, a área em que o dinamismo legislativo, correspondendo ao dinamismo social, ao aumento da consciencialização, à transformação social, é a área em que se nota mais sucessivas alterações de conceitos e sucessivas alterações de proibições e de sanções. Se olharmos, por exemplo, para o conceito de ato sexual de relevo que apareceu em determinado momento no nosso código, verificamos que antes desse conceito tínhamos perspectivas de pudor e perspectivas de moral e perspectivas associadas à virgindade e perspectivas associadas a uma forma de ver a sociedade que hoje não é aquela que está plasmada na lei. Hoje, a criminalidade sexual abrange muito mais atos, ou seja, hoje consideram-se que há muito mais situações que põem em causa o tal direito à liberdade sexual e à autodeterminação sexual. Hoje reconhecemos isso, hoje o nosso legislador plasmou isso e depois, não só no plano objetivo, no plano substantivo da lei, mas também no plano adjetivo, a criação de listagens de eventuais abusadores sexuais, a alteração dos tempos de prescrição, a possibilidade
de declarações para a memória futura. Ou seja, nós não temos dúvidas nenhumas que aquilo que eu dizia há pouco, quando falava de que estamos muito melhor do que há 20 anos atrás, as alterações no plano legal também foram sempre na recepção de decisões internacionais, de perspectivas de crescimento e desenvolvimento de cidadania e, portanto, o modelo hoje é bem melhor do que era antes, mas não deixa de ser sempre um modelo incompleto e um modelo, uma construção com margem de progressão. De resto, está de novo em discussão a questão dos tempos de prescrição, assim como está de novo em discussão a natureza do crime. Estes crimes já foram todos de natureza semipública, isto é, exigiam queixa. Depois, grande parte deles, aqueles cometidos contra menores de 18 anos, passaram a ser de natureza pública, desde 2007, ou seja, não exigem queixa, exigem apenas o conhecimento, é apenas preciso o conhecimento por parte do sistema de que eles ocorreram, e hoje discute se todos os outros crimes também contra maiores devem ou não ser de natureza pública. Portanto, isto é... Facilitava a investigação. Por um lado, sim. Por outro lado, poderia levantar alguns problemas relativamente ao reequilíbrio e à recuperação da vítima. Não é uma discussão que nós consideramos fechada, é uma discussão que cabe ao Poder Legislativo fazer, naturalmente há de fazê-la em tempo oportuno. Na anterior legislatura isto já foi bastante discutido, não se chegou a nenhuma alteração, mas é possível que mais tarde ou mais cedo se avance para a alteração dos prazos prescricionais, assim como se avance para a alteração da natureza dos crimes, isto é, para a transformação dos crimes em crimes de natureza pública, ainda que tenha que haver sempre uma salvaguarda para proteger a vítima, porque a vítima, em última análise, pode não querer continuar no chamado calvário do processo e pode querer sair do processo e tem que haver uma escapatória para que isso aconteça. Portanto, nos crimes públicos não há margem de existência. Nos crimes semipúblicos ela pode acontecer. E, portanto, é preciso ponderar todos estes interesses e, com certeza, que o legislador há de fazê-lo em sede e momento próprio. Há pouco falava da listagem até das pessoas que cometem estes crimes. Que ideia fica com o que de lá se vai inscrevendo e a utilidade que aquilo vai tendo em sociedade? Bom, sob o ponto de vista formal, pode ser ainda que tenha ali algumas nuances de aplicação que caracterizam esse diploma, o diploma de 2015, a criação de uma listagem de condenados em matéria de criminalidade sexual que possa ser acessível por determinado tipo de entidades e ter consequências no que diz respeito à limitação do acesso a atividades profissionais, ou, ao fim e ao cabo, o que se pretende é uma medida de redução da possibilidade ou da probabilidade de repetição de situações, no pressuposto de que há algum risco da chamada reincidência. Ou seja, quando falamos de criminalidade sexual, estamos a falar de crimes que são determinados por uma forte compulsão interna, e apesar das tentativas de reinserção social, de reeducação, apesar das sanções, apesar da prevenção geral que resulta da possibilidade das pessoas serem condenadas e castigadas, essa compulsão pode-se manter e pode traduzir-se em situações de reincidência. Deixe-me focar num aspecto que nos parece particularmente interessante. Nós criamos o nosso observatório interno para melhorar, ainda que achemos que temos uma resposta razoável, mas achamos sempre que temos margem de progressão e de melhoria, e um dos desenvolvimentos que estamos a fazer no âmbito do observatório é não apenas o estudo dos perfis dos agressores, que já o vínhamos fazendo há alguns anos esta parte, mas mais o estudo da dimensão das situações em concreto, isto é, para, com algum aporte científico, com alguma informação nacional e internacional neste domínio, poder não apenas responder àquelas perguntas simples do quem, como, porquê, mas dar mais alguma informação para que o sistema possa ter uma ideia mais exata do risco e do perigo da situação em concreta. Portanto, estamos a falar, por exemplo, do quê? Estamos a falar de um estudo do risco, um pouco como se está a fazer, e bem, no domínio da violência doméstica, ou seja, estudar as situações para procurar avaliar
e antecipar ou caracterizar, no caso já terem acontecido situações, a margem de risco, se quisermos, a intensidade da situação em concreta, para além da dimensão objetiva que ela possa ter. Ou seja, o facto e o ato praticado foi este número de vezes, desta maneira, mas depois, se pudermos acrescentar para o julgador alguma informação no plano da intensidade, da tendência para que aquilo acontecesse, se calhar estamos a ajudar a que a dimensão das sanções seja mais adequada àquela situação concreta. Até avaliando essa tal possível tendência de de reincidência. E, reincidência. portanto, isto é um trabalho que está ainda numa fase embrionária. Há alguns países onde ele já se desenvolve com algum... Enfim, não se trata de algo muito distante, é ciência relativamente recente. Também temos que nos preocupar aqui com o facto de estarmos a avaliar condutas externas e não propriamente comportamentos ou condutas internas, ou seja, não é a nuda cogitatio, não é aquilo que a pessoa pensa que o sistema pode perseguir, é aquilo que a pessoa faz. Mas é importante também antever o que é que aquela pessoa possa vir a fazer, e se pudermos tomar remédios e medidas previamente, estamos a prevenir e a reduzir o número de vítimas. Como lhe disse há pouco, a criminalidade sexual tem tido uma evolução legal extraordinária, tem havido muitas nuances, e algumas dessas nuances nem sempre são absolutamente absorvidas e integradas pelos sistemas de investigação criminal e pelo sistema judicial. Uma das nuances curiosas é a penalização poder ser aumentada de 1/3 no seu limite mínimo e máximo, ou de 1/2 de 50% no seu limite mínimo e máximo, quando estejam em causa o porte por parte do agressor de doenças sexualmente transmissíveis ou a transmissão do agressor de doenças sexualmente transmissíveis. Isto parece-nos que é apenas uma nuance de sumenos, mas isto obriga a que o investigador, além de saber ou de encontrar prova para aquilo que aconteceu, vá também preocupar-se em buscar junto do sistema de saúde informação relevante para saber se aquele agressor era ou era portador de doenças sexualmente transmissíveis, ou se aquela vítima foi atingida com essa transmissão, e se se fez num contexto de conhecimento e dolo, significa que há nuances e consequências no que diz respeito à dimensão da pena. Portanto, tudo isto, ao fim e ao cabo, e reconverte-nos ao início da conversa um pouco, toda a investigação criminal deve ajudar a preparar a intervenção da justiça, no sentido que a justiça consolida a segurança, ou seja, tem que ser tão bem feita, tão profunda, tão clara, clara até em termos de comunicação, quer para fora do sistema, no que diz respeito à prevenção, quer para dentro do sistema, no que diz respeito à percepção dos elementos que foram colhidos. Portanto, tudo isto obriga a um esforço e a uma intervenção adicional. A criminalidade sexual representa, de acordo com números relativamente recentes, cerca de 10% da criminalidade que a Polícia Judiciária investiga. E, portanto, tem também, sob o ponto de vista institucional, um peso grande, e tem a necessidade de nos dedicarmos permanentemente a formar os nossos quadros, a especializar os nossos quadros e a supervisionar a intervenção dos nossos quadros, porque se trata de uma matéria em que, por excelência, se combina o emocional com o racional. E enfim, todos somos pessoas, todos somos seres sexuais também, ou sexuados, e portanto, é uma matéria que convoca uma intervenção que deve ser sempre uma intervenção que não revitimize, mas que, se já não puder prevenir, pelo menos que remedie, pelo menos que diminua o dano da intervenção que lhe deu origem. Perguntava-lhe também os problemas mentais, que muito agora também se tem mais sublinhado em sociedade, são também uma cota-parte, ou estão também presentes em alguma cota-parte desta criminalidade? É possível que sim, estarão com certeza, mas não têm uma frequência, uma dimensão muito significativa. Há outras nuances mais verificadas noutros países, mas que também já se vão verificando em Portugal, que têm a ver com a questão
do consentimento há determinado tipo de situações que, num contexto de consentimento entre adultos e em privado, o direito não tem nada a ver com elas, o direito penal não tem nada a ver com elas, são atos de exercício de liberdade. Mas é preciso que haja, de facto, essa natureza de maioridade dos intervenientes, é preciso que haja a privacidade, porque não tem que incomodar terceiros, e é preciso que haja consentimento. E o consentimento, por vezes, é obliterado em determinados contextos, por exemplo, naquilo que ali os nossos colegas, os nossos vizinhos espanhóis, designaram pela chamada submissão química. Ou seja, na possibilidade de se utilizarem determinado tipo de drogas, sobretudo no domínio das novas substâncias psicoativas, sobretudo nos contextos de festa, nos contextos de grande convivialidade, a possibilidade de se utilizarem drogas que levem a que as vítimas fiquem sem a noção daquilo que se está a passar e, portanto, em consequência, não estão a dar o seu consentimento, ainda que não se estejam a opor àquilo que se está a passar, porque pela simples razão de estarem completamente apagadas em termos de noção do que se passa e de noção de vontade, de exercício da vontade, do seu direito ao consentimento. E este também é um aspecto que nos preocupa um bocadinho, porque temos verificado, sobretudo em determinadas regiões, o aparecimento, ainda não lhe chamamos o fenómeno da submissão química, portanto ainda não temos uma dimensão tão significativa como outros países, mas estamos atentos a isso, até porque em termos investigatórios e em termos da tal precocidade de sinalização, esse aspecto é muito importante para que, através de análises toxicológicas, se consiga perceber se está presente. E a janela da oportunidade para essa análise toxicológica é muito curta, é de poucas horas, para que se consiga perceber se aquilo que se passou com aquela pessoa aconteceu quando aquela pessoa estava sujeita a uma substância que a incapacitava para o exercício do seu consentimento. Portanto, este é um aspecto, enfim, toda esta matéria tem depois nuances específicas, tem aspectos a ter em conta e que nos obrigam a estar Começam atentos. a surgir, dizia há pouco, em mais algumas regiões, mais nas grandes cidades e litoral. Nas grandes cidades, litoral e sul. Começam-nos a surgir notícia, a informação deste tipo de matérias é sempre uma informação que chega quando se rompe o silêncio. Mas o silêncio, antes de haver a ruptura desse silêncio, o silêncio existe. O silêncio, as situações ocorrem normalmente num contexto de opacidade. Mesmo as situações que envolvem crianças e jovens dão origem a uma revelação, normalmente não num primeiro momento. Ou seja, nós estamos perante fenómenos que se caracterizam também por terem as chamadas cifras negras. Nós sabemos a dimensão do que conhecemos, nós podemos quantificar o número de processos que temos, podemos avaliar a tendência do fenómeno, mas relativamente à matéria que conseguimos aceder e conseguimos processualizar. Nós conseguimos contabilizar o número de vítimas, e são muitas as vítimas que trimestralmente, as nossas estatísticas agora andam por essa diapasão. Trimestralmente temos centenas de novas vítimas, e, portanto temos muitas... Chegam casos diariamente. Sim. Um número é muito superior e quando estou a falar em chegar em casos diariamente, estou a falar no dispositivo da Polícia Judiciária a nível nacional. E, portanto, todos os dias, em todos os departamentos, há novas situações denunciadas e novas investigações a serem iniciadas, naturalmente a serem comunicadas ao Ministério Público e a fazer-se um esforço no sentido de esclarecer o que se passou naquele caso em concreto. E nesse processo precisamente de investigação, que dificuldades significam neste caso para a Judiciária a encriptação de mensagens, tendo em conta que falámos aqui de uma dimensão digital já forte e até mesmo o acesso a metadados? Pois, sobre isso nós temos tomado posição pública, nacional e internacional, no que diz respeito às necessidades de, estando hoje numa sociedade cada vez mais digital em matéria de comunicação, a investigação criminal poder aceder ao rastreamento dessa comunicação. São elementos importantíssimos, naturalmente, que os legisladores não deixarão de encontrar soluções equilibradas e proporcionais, porque
o rastreamento de massa significa, de alguma forma, a compressão da liberdade no que diz respeito à privacidade sobre os dados. Mas se tivermos em conta os objetivos específicos da investigação, que não são objetivos de se imiscuir na vida privada das pessoas, mas são objetivos de reação ou de prevenção relativamente a condutas desviantes, a condutas que provoquem vítimas, a condutas que provoquem violações de bens jurídicos que a sociedade pretende preservar. Se percebermos isso, com certeza que se encontrarão soluções equilibradas e compatíveis com os atuais tempos. Nós hoje sabemos do dia a dia, nós hoje raramente combinamos uma coisa com grande previsão. Nós vamos comunicando, estou aqui, vou já ali. Portanto, a facilidade de comunicação leva-nos a que nós tenhamos um comportamento social diferenciado daquele que tínhamos há alguns anos atrás. E isto, no plano criminal, também é assim, onde a importância da informação digital é cada vez mais relevante, porque a nossa vida é cada vez mais digital. E o que é que vos vai impedindo? E olhamos para esta criminalidade em que se enviam fotografias, em que se enviam vídeos, em que há também um comportamento que é prolongado em algum espaço temporal, seja ele mais longo ou mais curto. Precisam de aceder a essa informação? Naturalmente que é necessário aceder a determinada informação, naturalmente que é necessário tornar esse acesso proporcional, no sentido de que esse acesso não se torne em si mesmo numa excessiva violação da privacidade e que seja feito de maneira adequada aos objetivos que persegue. Mas os objetivos, repito, impõem-se cada vez mais, porque cada vez mais vivemos numa sociedade digital. Isto é inequívoco, o caminho é este. E têm conseguido fazê-lo? Nós temos procurado jogar neste tabuleiro, temos procurado apresentar soluções, temos procurado participar em sede própria nas reflexões a propósito deste tema, com o contributo que é o nosso conhecimento de First Line and Enforcement, isto é, estarmos perante e em contacto com as realidades e com a dinâmica dessas mesmas realidades, temos procurado sensibilizar as entidades, mas isto não é uma questão de Portugal, isto é uma questão europeia e é mais do que uma questão europeia. Ainda há relativamente pouco tempo nós fizemos um protocolo, já foi este ano 2024, com a Polícia Federal Brasileira, relativamente a determinado tipo de mecanismos que eles usam e que são legais no que diz respeito à detecção de pornografia infantil. Temos feito temos tido uma prática muito intensa com o Missing, com o Centro das Crianças Desaparecidas e também com o centro chamado NECMEC, o Centro de Vigilância da Internet, que é um aglomerado de países, mas está sediado nos Estados Unidos. Portanto, procuramos trocar informação para estar atuais enfim, e para obtermos os resultados que estamos obrigados a obter neste domínio. Acabam por sentir, algumas vezes ficam muito dependentes de uma decisão de um juiz, que pode ser hoje A e amanhã B. O sistema de justiça e a investigação criminal enquadra-se no sistema de justiça, ainda que tenha uma eficácia, uma influência também associada ao sistema de segurança, mas o sistema de justiça é um sistema de equilíbrios. E nós temos que perceber os diferentes patamares de intervenção das diferentes instituições e nenhuma instituição é a outra instituição. E, portanto, se uma decisão judicial for a favor de uma proposta, tudo bem. Se for contra a proposta, é um exercício legítimo, é sinal que a proposta tinha qualquer coisa que fez com que a decisão judicial fosse nesse sentido. Nesse aspecto, procuramos e defendemos essa cultura de conformidade com o direito. Procuramos manter o nosso contributo, as nossas propostas, o nosso trabalho, mas também percebemos que o sistema é um sistema de equilíbrios. E assim deve ser, porque vivemos num Estado de Direito. Perguntava-lhe, e muito se tem falado até de vários casos relativos à Igreja Católica e que vão chegando as denúncias até aos vários grupos, em última instância agora ao Grupo Vita. Como é que tem sido a relação entre a divulgação destes casos, a comunicação, neste caso à Judiciária? Tem corrido bem? Tem chegado até vós, em primeiro lugar, muitas situações que também acabam por cruzar com este grupo essa informação? Como é que tem funcionado? Houve em tempos alguma discussão sobre qual o encaminhamento que devia ser dado a determinado tipo de sinalizações que quer o grupo, a Comissão Independente, quer agora o Grupo Vita, teria acesso. O que nós advogamos, e sem prejuízo
de o titular da ação penal ser o Ministério Público, o que nós advogamos e afirmamos é que tudo aquilo que nos é comunicado, simultaneamente é comunicado ao Ministério Público, nós fazemos essa comunicação imediata. Portanto, quando pedimos que as coisas nos sejam sinalizadas, não é para ser alternativa a serem sinalizadas a qualquer outra estrutura, nem poderia ser. É para procurar ir a tempo de desencadear a tal sinalização precoce e a possibilidade de recolher elementos, nomeadamente no plano pericial, no plano científico, que permitam confirmar ou contrariar a sinalização que chega. E por isso, repito, tudo o que nos chega partilhamos de imediato com o Ministério Público. No caso concreto do Grupo Vita, o Grupo Vita optou por sinalizar em simultâneo para o Ministério Público e para a Polícia Judiciária. O principal problema com que nos temos confrontado nestas matérias tem a ver com o facto de muitas das situações não serem suscetíveis de perseguição criminal por força do Instituto da Prescrição. A prescrição enfim, há países que têm outros regimes, nós temos um regime de prescrição que, ao fim de alguns anos, determinado tipo de condutas deixam de poder ser perseguidas no plano penal. Poderão ser perseguidas noutros planos, no plano indemnizatório, no plano da reparação civil, no plano, enfim, da justificação moral, tudo isso. Mas para que haja um processo de crime, é necessário que os requisitos de prescritibilidade não tenham sido ultrapassados. A maior parte das situações que nos têm sido comunicadas enfermam desse problema, isto é, são situações que já esgotaram o tempo de poderem corresponder a processo. De todo modo, sempre que estão em causa pessoas que possam ainda estar no ativo, nós fazemos as nossas averiguações em função da informação que recebemos e também sempre que se justifique e que a situação o permite, também partilhamos informação com o Grupo Vita. Aliás, o que fazemos com o Grupo Vita é aquilo que procuramos fazer com o sistema de saúde, com as comissões que existem nos hospitais relativamente a este tipo de temáticas, as situações de apoio a vítimas vulneráveis, o que procuramos fazer com os outros órgãos de polícia criminal, que também desenvolveram até um pouco por força da resposta à violência doméstica, muitos mecanismos de melhoria da relação com as vítimas. E, portanto, procuramos que toda esta informação, que possamos aceder a toda esta informação para depois desenvolver, se for o caso e se for aplicável, o trabalho de investigação criminal para apresentar a avaliação e a apreciação do Ministério Público. Chega também, sem ser por esta via, a Judiciária acaba por se cruzar até às vezes nestas investigações que faz com situações também relacionadas com a Igreja. Já o fez, já aconteceu, ao longo dos anos houve várias situações que chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária e, como qualquer outra, foram desenvolvidas a investigação e quando da investigação resultaram indícios fortes que permitiram ao Ministério Público sustentar uma acusação e posteriormente no julgamento, há casos concretos que são públicos em que isso aconteceu e é o funcionamento normal do sistema. Há pouco falava do Observatório, tem como essa missão, tem a missão de recolher, atualizar, analisar a atividade que é desenvolvida em relação a este crime. Que estratégias é que, de forma assim mais sucinta, fazem sentido de futuro, mesmo a nível de meios, de abordagem? Já falou há pouco da sinalização, que é muito importante, e até a aposta em várias campanhas, quem sabe, não é? Portanto, cada uma das áreas apostar nessa sensibilização para a importância de sinalizar o mais rápido possível. Mas qual é que é o vosso mote de trabalho e perspectiva de evolução futura? A primeira nota e a primeira ideia é que não estamos sozinhos perante este fenómeno, ou seja, somos apenas um dos que contribuem para o enfrentar. Mas não estamos sozinhos e o facto de não estarmos sozinhos sugere-nos e aconselha-nos a estabelecer o máximo de relações possíveis, ou criar o máximo de redes, quer no plano regional, quer no plano nacional, o máximo de redes possível para que a informação possa fluir.
Depois, estarmos atentos a modelos de natureza até internacional para verificar se eles são aplicáveis ou não. Nós temos, como disse há bocadinho, recebemos algum impacto de determinado tipo de convenções e determinado tipo de conclusões internacionais, mas para além disso também há alguns modelos de funcionamento que podem vir a ter aplicação. Por exemplo, o chamado Barnahus, ou sistema, ou o modelo da casa da vítima, isto é, as instituições organizarem-se em torno da vítima e não ser a vítima que anda a ser partilhada entre as diferentes instituições. Reduzir a intervenção em termos de tempos e em termos de aproveitamento dessas intervenções e dessa informação, sendo partilhada entre instituições e não seja propriamente obrigatório que a vítima repita no sítio A, no sítio B, no sítio C e que vá continuamente sendo sujeita a essa necessidade de revelação. Portanto, há alguns modelos de funcionamento que têm sempre margem de aperfeiçoamento e que nós, pela importância que atribuímos a esta matéria, pelo facto de ser uma matéria que nos últimos 20 anos, por muita melhoria de respostas que tenham acontecido, não atingiu o grau zero como gostaríamos, a tolerância zero e o resultado zero em termos de casuística, nem de perto nem de longe, mantém-se com um patamar significativo e, portanto, isso leva-nos a procurar a melhoria permanente do modelo de resposta. Também temos noção de que, muitas vezes, é preferível criar os circuitos sem estarmos perante o problema concreto. É preferível reforçar a confiança e o conhecimento recíproco entre os profissionais de várias entidades antes de um problema do que depois perante um problema. Depois o problema tem a pressão do próprio problema, tem também a pressão da comunicação social muitas vezes e, portanto, digamos que a organização e a fluidez dos fluxos comunicacionais deve ser antecipadamente garantida e antecipadamente promovida. E por isso é um trabalho que nunca está completo, até porque as pessoas nas instituições também mudam, os sujeitos que são hoje, amanhã poderão não ser, e portanto é necessário estar sistematicamente a promover os tais modelos de comunicação interinstitucional, os tais modelos de sinalização e de partilha. O aspecto, repito, da precocidade da sinalização é para nós um aspecto importante que até nos ajuda a perceber se estamos ou não, ou a julgar se estamos ou não a diminuir as cifras negras. Porque depois há aqui um efeito que pode ser contraditório. O aumento da casuística pode, para uns, significar o aumento do fenómeno, mas também pode significar que o sistema está a conhecer mais do fenómeno que aconteceu. Nós usamos dois critérios, em regra, para calcular se estamos ou não a diminuir as cifras negras. Um critério relativamente ao tempo entre o facto e a sinalização. Se esse tempo estiver a encurtar, em princípio, estamos a diminuir as cifras negras, isto é, estamos a ver mais daquilo que aconteceu. E um outro critério é a origem das sinalizações. Se a origem das sinalizações for mais pulverizada, nós há uns anos atrás tínhamos sinalizações apenas que vinham do contexto familiar, normalmente a mãe. A mãe era aquela pessoa que mais sinalizava situações que aconteciam. Hoje em dia temos sinalizações do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de vizinhança, do sistema informal, enfim, do sistema de comunicação social, do sistema médico-legal, enfim, temos comunicações do sistema de proteção de menores. Este também é um dos aspectos importantes, colocar a proteção de menores em articulação com a proteção de menores pela via penal, portanto, fazer com que estas duas jurisdições sejam perfeitamente articuladas em ordem à proteção da vítima e, portanto, se essa pulverização de sinalizações acontecer, julgamos que estamos a diminuir as cifras negras, que é também aquilo que pretendemos. Perguntava-lhe ainda a tradicional questão dos meios. Os meios para esta investigação e para fazer este trabalho até do observatório não serão certamente os ideais, porque há sempre algo a melhorar, como também há pouco dizíamos, mas como é que estamos nessa matéria? A Polícia Judiciária tem vindo a ter um reforço significativo de meios. Obviamente que os meios nunca serão, em tese, os ideais ou os, enfim, exuberantemente existentes, ou seja, nunca serão demais, aparentemente. Mas para nós, de uma forma muito consciente, para além do reforço de meios, é importante desenvolver a gestão dos meios de que dispomos. Ou seja, rentabilizar os meios de que dispomos e perceber
com capacidade autocrítica, com capacidade de introduzir correções, com capacidade de diálogo interno. O Observatório também funciona um pouco para isso, tem uma comissão restrita que é o motor do Observatório e tem uma comissão alargada que envolve todas as unidades da Polícia Judiciária neste domínio, portanto, anualmente, pelo menos, uma vez, eventualmente duas, reunimos todos para, não vou dizer trocar cromos, mas para verificar onde é que andámos bem, onde é que podíamos ter andado um bocadinho melhor, o que é que desfuncionou aqui, o que é que funcionou melhor ali, o que é que esta experiência que a Madeira tem, ou que o Algarve tem, ou que Vila Real tem, ou que Lisboa tem, pode servir para que os outros também apliquem. E, portanto, acho que esta questão da preocupação com a gestão dos meios que dispomos e também, a par da inequívoca evidência de que estamos a ter mais meios, o recrutamento é um facto, o acesso a plataformas, o acesso a ligação com outras entidades também é um facto, portanto, temos que nos preocupar sobretudo também com a gestão dos meios de que dispomos. Perguntava-lhe, esta é uma fase que vem a seguir a si, e neste caso à investigação, mas a Justiça tem resolvido em tempo útil muitos destes casos que lá chegam e com o desfecho que se esperava? Eu preferia não responder diretamente, mas dizer uma coisa. Pode haver boas ou más decisões judiciais ou do sistema de justiça, mas dificilmente haverá boas decisões judiciais se na fase preliminar, se na fase inicial houver uma má investigação criminal. Então nós temos que estar muito preocupados, nós, Polícia Judiciária, temos que estar muito preocupados justamente com criar condições para que possa haver boas decisões, isto é, esclarecer o melhor possível, esclarecer o mais rapidamente possível, esclarecer da forma mais robusta e sólida possível, para que depois quem tem que apreciar, quem tem que decidir, quem tem que julgar, o possa fazer nas melhores condições. E terminamos com um apelo, pelo menos de algumas linhas de atenção que devam ser dirigidas a pais, a profissionais de saúde, a professores, nessa expectativa que de facto fiquem cada vez mais atentos a alguns sinais preocupantes. De facto, há sinais, e no que diz respeito à criminalidade sexual contra crianças e jovens, uma criança quando transporta um segredo, quando foi vítima de algo, pode sinalizar externamente, no sentido de ter algumas mudanças de comportamento, alguma mudança de alegria, etc. Mas não se consegue, assim, num espaço absoluto, integrar tudo aquilo que possam ser sinalizações. O fundamental é que não tenhamos receio de desencadear a investigação sobre determinado tipo de situações. Isto é, não arrastemos no tempo a dúvida e, portanto, o que nós pedimos às entidades com quem nos relacionamos é que, perante uma possibilidade, não fiquem à procura da probabilidade. Deixem a questão da probabilidade para a realização da investigação, ou seja, tentemos evitar a revitimização que pode decorrer de querermos aprofundar mais alguma coisa antes de fazer a comunicação do seu ponto de vista mais formal. Nós, em matéria de criminalidade sexual contra crianças e jovens, não precisamos, não carecemos de comunicações formais. O crime é de natureza pública, a possibilidade, de acordo com o que diz o Código de Processo Penal, a possibilidade de existir crime é suficiente para que se desencadeie uma investigação. Se verificar que não existiu crime, a investigação, de certeza, há de dar origem a um arquivamento, ponto final. Não há problema nenhum com isso e ninguém vai lamentar por ter estado a fazer um esforço inglório, porque ele não é inglório, é um esforço de esclarecimento. Para nós, o importante é esclarecer o máximo de situações que nos sejam sinalizadas. Se esse esclarecimento é no sentido de promover ou de sugerir ou de suportar uma acusação, é uma hipótese. Se é no sentido de desencadear um arquivamento, desde que o arquivamento seja adequado àquela situação, também é bom, porque também é o sistema a funcionar. Damos por terminada esta entrevista. Muito obrigada.